Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre orações respondidas. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está falando em vários momentos em que os homens foram ouvidos por Deus. E ao longo dessa história, ao longo de tudo isso da humanidade, nós temos visto que vários momentos no decorrer da nossa vida, seja pessoal, seja financeira, seja espiritual, seja profissional, seja familiar, social, enfim, as várias vertentes, que nós temos que seguir com relação à nossa identidade. Nós temos orações, nós temos pedidos a Deus que nunca foram respondidos. E isso sempre foi uma incógnita no meu coração. Eu sempre perguntei ao Senhor por quê? Por que, Senhor, que quando nós oramos, muitas vezes há um silêncio, o Senhor não fala conosco, o Senhor realmente não nos responde? E encontrei algumas chaves na palavra de Deus. Algumas chaves que eu quero compartilhar com você. Preste atenção nisso. Nós olhamos aqui para a palavra de Deus e ela nos instrui. E, de fato, a chave para qualquer ministério, para qualquer homem e mulher de Deus, para ele vencer, é a oração. Precisa ser a oração. Só que nós precisamos aprender a orar em espírito. É por isso que os jejuns, por isso que a leitura bíblica, ela vai nos ajudar a compreender esse lugar. Porque o Senhor colocou em nós a sua eternidade e nós precisamos saber qual é o propósito eterno de Deus na nossa vida. Amém? Eclesiastes 3:11 fala isso. O Senhor colocou eternidade em nós. E Ele quer que nós descubramos, a profundidade. Você pode ler lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, que o Senhor reservou para nós, aquilo que não chegou no coração humano, ninguém ainda conheceu, mas está reservado para nós. O 10 fala que ninguém pode conhecer Deus senão o Espírito que nele está, e o Espírito testifica e conhece as profundezas de Deus, e através do Espírito Santo, versículo 11, fala que nós podemos conhecer essas profundezas, nós podemos conhecer do Senhor. Então, aquilo que não está ligado ao propósito eterno de Deus, Deus não vai permitir na nossa vida. Talvez você está orando, seja pelo que for, seja por esse casamento, seja por essa igreja que você quer abrir, seja por um carro que você quer comprar, seja por uma cidade que você quer mudar para lá, ou um país que você quer ir, seja o que for, se não estiver alinhado com o propósito de Deus, a sua resposta não vai ser positiva. Deus muitas vezes vai estar em silêncio. Nós temos visto uma geração frustrada, uma geração extremamente frustrada. Por quê? Porque Deus não responde a essas orações. Muitas vezes eu mesmo me frustrei. É por isso que a primeira coisa nós precisamos aprender a orar em espírito. E aí, aqui na palavra de Deus, o Senhor nos deu um espírito de oração. 1 Coríntios, eu acabei de citar, 9-13, fala isso. Mas a referência que eu quero colocar aqui é João, no capítulo 11, João 11, versículo 33 em diante. Jesus, vendo-a chorar, ele estava vendo Maria chorar, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se, e perguntou:
onde os sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto ele o amava. Mas alguns objetavam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e a oração simples de Jesus, nós vimos uma oração de homem que sabia o que estava fazendo ali, sabia quem ele era e sabia o que Deus ia fazer. É isso que nós precisamos ter, um nível de intimidade em oração com Deus que, de fato, as nossas orações elas sejam simples assim, que nós não fiquemos tentando convencer o Senhor de algo. Imagina, tem muitos de nós que às vezes pecam. Eu mesmo já me peguei nesse lugar, sabe, aquele lugar que eu pequei contra o Senhor, e eu chego diante do Senhor desconfiadinho: Pai, o Senhor sabe, né, Pai? Mas não foi minha intenção, sabe? Senhor, se o Senhor, sabe, Não, você não vai convencer o Senhor. Sabe, quando eles avisaram Jesus a respeito de Lázaro, aquele que você ama está doente, Senhor. A Bíblia diz, gente, que Jesus, ele falou assim: olha, ele não está morto não, ele dorme. Essa enfermidade é para a glória de Deus, não é para a morte. A Bíblia diz aqui, João 11:4. Jesus já tinha assentado no Espírito, ele estava tão ligado com o Pai que ele assentou no Espírito dele. E ele demorou alguns dias. Ele demorou porque havia há um consenso até entre os especialistas de hoje, a morte aparente. A pessoa pode dar uma síncope e, de fato, ela ter uma morte e aí, de repente, ser comprovado, mas é uma morte aparente, depois a pessoa volta à vida. Mas depois de 4 dias era impossível. Por quê? Porque o corpo já entra em decomposição. Até a irmã de Jesus já havia testemunhado: ele cheira mal. Então, irmãos, para desacreditar talvez ali os especialistas da época, que diziam: não, mas aquilo lá foi uma morte aparente, né? Aquilo lá não foi realmente ele estava num estado tão profundo, né? de coma, que o corpo dele realmente parou, porém não tinha morrido realmente, eliminando essa ideia totalmente. Agora vamos ver aqui. Eles já tinham recebido essa palavra de Jesus, mas continuavam insistindo. Só que Jesus, irmãos, quando viu aquilo, a Bíblia fala que ele perturbou no espírito. Nós temos que ter um nível de intimidade no altar de Deus para nós termos uma perturbação no nosso espírito, vendo a situação, por exemplo, atual do Brasil, vendo a situação dos 3 poderes, sabe? No seu espírito precisa haver uma agitação. Entende isso? No seu espírito, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal legislando, no seu espírito precisa haver uma indignação, mas é espiritual, é no espírito para você tomar a atitude correta. O Espírito de Jesus, ele ficou perturbado, sabe?
E ele foi, irmãos, para cima. E aqui, irmãos, há 4 atitudes. Eu quero compartilhar com você 4 atitudes em Jesus que nos ensina uma oração eficaz. Entende? 4 atitudes de uma oração eficaz. Primeira, o Senhor agarra, Jesus ele agarra com a graça, com a glória do Pai. E ele entra em ação de graças. Olha só, ele começa dizendo aqui, ó, Pai, graças te dou. A primeira coisa para a sua oração ser eficaz, o primeiro ponto é coração grato e entrar em ação de graças. Pegue todos os textos da Bíblia, pegue tudo que você lembrar de gratidão, de graça, de ação de graça, de um coração grato, pegue todos os versículos e apresente ele a Deus. Vá diante dele, Pai, graças te dou, Senhor, porque tu fizeste os montes, tu fizeste os luminares, graças te dou. Entre, demore a sua oração, não vá com a sua lista para Deus. Pegue a lista de Deus, mas para isso acontecer, para essa lista vir do alto, você precisa ouvir a voz de Deus em gratidão a Ele. Então, o primeiro lugar de uma resposta imediata, baseada em uma verdade infalível de Deus, é você de fato ter um coração grato e entrar diante de Deus. A maioria já entra, sabe? Pai, eu não aguento não. Se o Senhor não fizer, eu desisto. Essa oração de chantagem não adianta. Pai, tadinho de mim, porque, oh meu Deus, eu não aguento. Essa oração não adianta também, não adianta. Sabe por quê que não adianta? Porque ela é uma oração de uma comiseração, sabe, do coitadinho, a síndrome do coitadinho. Isso não é quem quer buscar a resposta, isso é quem quer ficar lambendo ferida. Entende isso? Guarda o seu coração. Então, o primeiro princípio de uma oração respondida, ação de graças. Entre diante de Deus em ação de graças. Amém? Entre diante de Deus em ação de graças. O segundo princípio de uma oração respondida. Guarde isso no seu coração. Demonstre quem Jesus é, quem Deus é, diante de tudo isso que você está passando. Apresente isso. Quem Ele é. A Bíblia diz aqui que Jesus diz, eu sei quem o Senhor é. Apresente quem o Senhor é, quem Deus é. Apresente a grandeza dEle. Apresente o senhorio, o poder dEle. Imagine a riqueza da sua oração agora. Você vai chegar diante de Deus apresentando a grandeza dEle, falando a respeito disso, para essa situação que você está enfrentando. Entende? Tu és soberano. A tua soberania está sobre essa situação. Tu és onisciente, onipotente, Deus imutável, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você vai apresentar todo o argumento jurídico para essa situação, seja qual a causa que é da enfermidade, apresente a grandeza do teu Deus para ela. Entende isso? Você vai ter um argumento certeiro. Amém? Lembra quando Paulo ele foi orar em Efésios 3, 14 e 15? Pai, por essa causa eu me coloco de joelhos ao Senhor, que dá o seu nome para toda a família, tanto no céu quanto na terra. Amém? Traga para essa realidade
a grandeza de Deus, quem Ele é. Traga os exemplos da grandeza de Deus para as suas finanças. Traga o exemplo da grandeza de Deus, afunile isso. Afunile isso, sabe, para esse lugar. Você precisa de uma resposta, então manifeste quem Ele é. Terceiro ponto. Você tem promessa? Levante a mão aí. Levante a mão onde você está. Você tem promessas de Deus? Eu tenho várias promessas de Deus. Eu milito com ela todos os dias. Eu me lembro todos os dias de 1 Pedro 1,18. E eu falo isso para você. Esse é o dever que te encarrego, ó meu filho. Esse é o dever que te encarrego, ó meu filho. Lembra-te das palavras que foste objeto, e com elas combate o bom combate. Amém? Você tem promessa de Deus? Então combate com elas o bom combate. E aí se lembra delas diante de Deus. Quando você assume aquilo que Deus colocou na sua vida, que é um exemplo disso, eu queria ser um pregador do Evangelho, e Deus falou comigo que eu era um pregador do Evangelho, e falou comigo na palavra. Ele falou assim: agora você vai e prega essa palavra. Mateus 28, 19. Vai e pregue essa palavra. Eu acertei, eu aceitei, eu aderi, eu abracei essa promessa, essa palavra, e com ela eu combato o bom combate. E com essa palavra você vai em nome de Jesus. Você declara essa promessa, puxe essa promessa para a sua vida, incorpore ela, sabe, acredite nela. Se você não acredita, gente, guarde isso, a crença é a profecia autorrealizável. Guarde isso no seu coração. Se você não acredita, ninguém mais acredita. Se você não faz, ninguém mais faz. Então se posiciona agora diante de Deus com esse terceiro princípio. Você tem promessas, apresenta elas diante de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui disposto a cumprir o seu chamado, eu estou aqui disposto a fazer isso, eu estou aqui disposto porque o Senhor tem um legado eterno para a minha vida, e essa palavra vai se cumprir no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Então, coloque isso na presença do Senhor. E o quarto princípio: faça tudo isso em nome de Jesus, para Ele e para a glória dEle. Amém? Esse é um ponto muito importante, porque quando nós lemos aqui na palavra de Deus, sabe, em Tiago, muitos às vezes não compreendem isso. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é da vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só vivereis, como fareis isso ou aquilo. Entendeu? Total dependência do Espírito Santo no nome de Jesus. Não faça, sabe, simplesmente levantando a cabeça e fazendo. Ah, me deu vontade. Não, talvez não é a vontade do Espírito Santo, não é a vontade de Deus, não é a vontade de Jesus na sua vida. Faça em nome de Jesus. Colossenses 3:23 diz isso. Tudo que for fazer, faça para a glória de Deus, não como para homens. Muitos de nós estão fazendo coisas para homens, achando que receberá o benefício disso, e aí fica frustrado. Eu já vi pessoas, sabe, até profetas dizendo: olha, você está curado
desse câncer, você está curado disso, você está curado daquilo, e a pessoa continua enferma. Isso é para envergonhar o nome de Jesus. Essa pessoa pode ser curada? Sim, para a glória de Deus. Lázaro, ele seria curado para a glória de Deus. Ele sairia daquela tumba para a glória de Deus. Ele seria uma testemunha viva para a glória de Deus. Não para a glória de homens. Homens que às vezes já estão, ensoberbecidos. Deus vai curar pessoas, Deus vai trazer coisas maravilhosas, mas não para engrandecer o nome de homens, para engrandecer o nome dele acima de todas as coisas. Então, a única forma de você afunilar essa verdade de Deus para esse mundo, num vértice de realidade, é de fato no nome de Jesus e para a glória dele. Declare a ilegalidade dessa situação. Declare a ilegalidade desse problema financeiro. Declare a ilegalidade desse problema, de saúde. Declare isso no nome de Jesus, mas da maneira correta, para a glória de Deus. Que o teu espírito se compunja, que o teu espírito se trema dentro de você, porque a verdade de Deus é infalível. Mas você precisa demonstrar da maneira correta. Primeiro, tendo um coração grato. Segundo, confessando quem Ele é, a grandeza dEle. Terceiro, através das promessas, através da verdade que Ele já ativou na sua vida. Amém? Esse terceiro ponto é importante, algo que eu não citei, que às vezes é uma verdade que Deus já ativou na vida do Lauro, Deus já ativou na vida do pastor José, Deus já ativou na vida do pastor João, Deus já ativou, mas não ativou na sua ainda. Você caminha na luz que você tem, entende? Essa luz vai ser ampliada, você vai ter mais clareza de ideias sobre isso, mas declare nesse terceiro ponto a ilegalidade dessa situação. Um dia eu estava totalmente cego espiritualmente também, mas cego fisicamente. Havia perdido 87% de um olho e 85% de outro. A minha visão era totalmente embaçada, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia ver nada. E eu fiquei muito chateado e entrei numa espiral de dor e de tristeza e fui orar a Deus e fui buscar e tal. Foi quando eu comecei a conhecer essas verdades aqui. E aí o Senhor me revelou isso. Falei, mas você está aí lambendo as suas feridas, você está querendo desistir? Para que eu vou te dar algo mais se você está jogando o que eu já te dei fora? Uau! Aquele dia eu falei, Senhor, enxergando ou não enxergando, eu vou fazer a tua obra e vou cumprir a tua vontade, porque a minha fé não está baseada só no que eu vejo, mas no que eu creio. Eu creio que o Senhor cura, mas se o Senhor não curar, vai ser também para a tua glória. Então, irmãos, naquele dia eu demonstrei para o Senhor o meu nível de fé e exercício de fé, e aí eu fui trazendo as promessas. Falei, Senhor, mas o Senhor me disse que o Senhor me levaria a várias nações. O Senhor disse para nós, ó Pai, como família, que o Senhor nos daria, Senhor, meu Deus, vários homens e várias mulheres para cuidar. Então, Senhor, eu quero declarar que o meu corpo está doente e eu declaro a ilegalidade dessa doença agora. Ela vai ter que sair do meu corpo. Os meus olhos, irmãos, estavam afunilando para totalmente a cegueira, e Deus naquele momento, Ele trouxe à existência, a vitória dele. Então declare a ilegalidade. A sua oração ela precisa ter argumentos jurídicos, e aqui está a jurisdição da sua verdade. Então se posicione diante disso. Não deixe o seu coração, endurecer por orações não respondidas. Coloque a sua vida no altar de Deus e faça isso. O quarto princípio é em nome de Jesus, para a glória de Jesus, manifestando quem Ele é.
Amém? Que Deus abençoe vocês, permaneçam firmes, inabaláveis na presença do Senhor, porque as suas orações, elas serão respondidas.